Eu queria que alguém fosse voluntário agora para compartilhar a tela com o PubMed. E aí peço a todos que vão acompanhando aí. Professor, eu posso compartilhar. Então, vamos lá, Carolina. E aí eu peço a Peraí. todos que vão acompanhando e seguindo os passos da Carolina. Em alguns momentos eu vou pedir para ela ir mais devagar, vou pedir para ela voltar, para que a gente possa acompanhar os procedimentos que a gente vai presenciar Eu aqui. vou entrar aqui. Foi. Tá. Ok. Bom, Aqui na página inicial. então nós tínhamos aquela expressão inicial sugerida pela Gabriele, trabalhamos uma pergunta, né? E aí eu queria saber se alguém sugere aí como é que ou como faz habitualmente. Então, eu queria um usuário comum, como é que faria essa pesquisa? Entraria aqui. Posso falar? Eu entraria no primeiro lugar aqui para procurar e colocaria as palavras-chave do que ela quer. E quais são? Autismo, o transtorno do espectro autista, mais cianocobalamina. E como é que a Por gente exemplo, escreve? seria bem simples. Dá para escrever em português? Não, tem Então, que escrever em inglês. como é que a gente sabe a palavra-chave em inglês? Aqui é autismo, provavelmente. Mas eu não sei se você tem algum lugar que você busque e identifique, tipo aquele lugar que a gente vai das palavras-chave, em que a gente pode botar e ver todas as palavras-chave. Dex? O Dex, tá? Então, foi bom que você lembrou. Então, entra aí numa Isso. nova guia, procura o Dex. Eu tenho ele aqui, quer dizer, em Quero algum lugar. saber se alguém não está acompanhando. A Carolina pensou em colocar na barra de pesquisa do PubMed duas palavras-chave, uma relacionada a B12 e outra relacionada a autismo. Quando ela começou a digitar Ixi, autismo, o próprio PubMed não está sugeriu entrando. em inglês. Então, quando você começa a digitar uma palavra que você acredita que seja uma palavra-chave, PubMed sugere ela para você, mas isso nem sempre corresponde à palavra-chave que você de fato deseja. Então, se você é um usuário regular e já sabe as palavras-chave que te interessam, você pode digitar diretamente ali. Agora, se você não conhece, o ideal é que você busque a palavra-chave Ixi, correta. Dex. De repente faço assim. Então, tá. Então, alguém sugere para a Carolina como que ela pode achar a palavra-chave? Pode explorar, Carolina. Esse menu mostra as opções para você procurar as palavras-chave. Né? Calma, Carolina. Ah, perdão. Calma. Tá? Digam, vai. Olha lá, o que você digitou aí? Não dá enter, não. Ela digitou em português. Mostra o menu à sua esquerda. Você pode pedir para o Dex procurar um termo exato, você pode procurar o ID do descritor e outras coisas que eu não uso normalmente, então nem vou tentar me arriscar a dizer como é que funciona. Normalmente a gente usa qualquer termo, porque se tiver uma expressão, ele vai procurar qualquer termo daquela expressão. Por exemplo, transtorno do espectro autista. Pode não ter uma palavra-chave com esse nome, mas tem autista. E aí ele vai procurar qualquer termo daquela expressão. Então, o que a Carolina fez foi entrar no Dex e colocar uma palavra que ela acredita que seja uma palavra-chave. Então, vamos lá, Carol, pode clicar ali na lupa. Enter. Pronto. Então, nós temos, para a pesquisa, não estamos pesquisando artigos, estamos procurando palavras-chave. E aí, para a palavra autismo, buscado como qualquer termo, o DEX, que é da Biblioteca Virtual e Saúde, né, da OPAS, nos dá 3 resultados. Mostra para a gente síndrome Rett, transtorno autístico e E o que transtorno... eu acho Pois é, é. então,
Tá? Então, a Carol, como especialista na área, já escolheu. E aí, observem que tem termos alternativos. Pode botar no Veja Detalhes. Clica no Veja Detalhes. Uhum. Então, nos detalhes, eles trazem qual é o... Bom, mesmo sem os detalhes, eles mostram em inglês, em espanhol. Então, você já pode copiar o termo em inglês, Carol, e colocar lá no seu arquivo Word, que a gente vai usar ele daqui a pouquinho no PubMed. Tá, peraí. Aqui. Bota aí. Ok, então vou voltando. Reparem que tem termos alternativos. O que significa isso? Significa o seguinte: se um autor escrever um artigo e usar como palavra-chave um desses termos alternativos, o indexador, por isso que a gente fala de indexação, o indexador já sabe, procura no Dex e já sabe que, se o autor escrever desta maneira, o correto é o descritor padronizado. Então, você não precisa se preocupar em procurar todos os possíveis termos que os autores utilizam. Você pode procurar a palavra-chave. Isso já é uma forma de otimizar. Agora, reparem na diferença entre o descritor e a palavra que a Carol estava escrevendo na barra do PubMed antes, que era só autismo. Percebem que tem uma diferença? Então, a palavra-chave ela é utilizada pelos bibliotecários da Biblioteca Americana para marcar todos os artigos que falem sobre transtorno do espectro autista, mesmo que eles não tenham utilizado essa palavra-chave. Então, quando você procura a palavra-chave, você tem muito mais abrangência do que se você procurar os termos que você lembrar que os autores podem ter utilizado quando publicaram o seu artigo. Tem a definição, e aí você pode olhar na definição para ver se essa definição corresponde ao que você procura. Os qualificadores são os submesh. Você pode usar transtorno do espectro autista e colocar um subheading, etiologia. E aí ele vai te trazer artigos que têm a ver com transtorno do espectro autista, etiologia. Então, são os qualificadores. Pode abaixar um pouco mais? O número de identificação, a data de estabelecimento, a data de entrada e a data de revisão. Então, a gente sabendo que ele foi estabelecido, ou a primeira entrada foi em 2015, se eu quiser artigos mais antigos sobre autismo, não adianta eu procurar com essa palavra-chave. Eu tenho que encontrar outra palavra-chave para falar de artigos mais antigos, porque essa palavra-chave só começou a ser utilizada em 2016. Então, olhem, reparem no poder da palavra-chave. Ela nos traz muita utilidade, porque a gente não precisa procurar todos os termos relacionados, ela permite uma busca com qualificadores e ela nos diz a partir de quando ela foi utilizada. Vamos procurar outra palavra-chave, Carol? Sim, peraí. Cianocobalamina, vitamina B12. Bom, e para essa pergunta, né, para essa pesquisa, ele nos traz 4 resultados. Vamos olhar os 4 resultados para a gente ver qual está mais próximo daquilo que nos interessa. Seria esse. Alguém discorda da Carol? Eu discordo. Pois não.
porque a intenção é procurar sobre a metilcobalamina e não sobre a ciano. Perdão. Mas eu não que foi, entendi errado. não foi você, Carol, você botou B12 só. Ele que não trouxe metil, ele só trouxe ciano, que é a forma mais antiga de usar a B12. Entendi. Então, um desses termos contempla? Não. A gente pode procurar como metilcobalamina e ver se acha. Vamos Não tentar. sei, proposta. Se não, tem outra forma de tentar fazer isso, mas vamos tentar. Não tem. Senhor. Então, Não quando tem, não, né? não Que tem. é isso? O que é isso? Deixa eu ver. Não, é só uma visão Isso, hierárquica. professor. Tá? Entendi. É melhor a gente ver a hierarquia lá no PubMed, tá? Que eu não estou habituado a ver. Vamos voltar para a pesquisa anterior e ver se algum daqueles termos incluiria a metilcobalamina. O que vocês acham? Quem criticou a ciano acha que algum desses termos incluiria a cianocobalamina? A ciano não, a metil? Não. Nenhum deles? Esse Nenhum primeiro deles. não poderia? Só se for a B12 geral, né? Pois é, Esse se a aqui, gente, o se a quarto. gente não tem uma palavra-chave tão específica quando a gente quer, ou a gente vai ter que usar aquele termo, mesmo não sendo uma palavra-chave, isso tem problemas, ou a gente vai ter que usar um termo mais genérico. É a isso que eu estou me referindo como uma hierarquia da palavra-chave. Né? Imagina que a metilcobalamina esteja na categoria das cobalaminas, que inclui a metil e a ciano. Então, a gente escolhe cobalamina e depois a gente vai ver o resultado dos artigos para ver se a gente precisa ser mais específico. Até porque, desculpe, eu não percebi quem foi que falou, se nos últimos anos tem se estudado apenas a metilcobalamina, a metilcobalamina, a gente pode fazer um filtro de tempo e pedir apenas os últimos 2, 3 anos de publicações. Então, eu prefiro manter a linha de usar uma palavra-chave, mesmo que ela não seja exatamente aquilo que a gente quer, mas que inclua aquilo que a gente quer. Qual seria, então? Aí seria a cobalamina. Então, a cobalamina está entre os termos alternativos Vitamina desse B12. descritor, vitamina B12. Então, eu manteria essa escolha. O primeiro termo também, o primeiro que aparece cobalamina. Alguém discorda? Não. Não, aí eu já acho que é diferente, está falando de coenzimas. Eu ficaria com o termo mais genérico, que vitamina B12 deve incluir ciano e metilcobalamina. Agora, vamos pegar o descritor em inglês, né, Carol? Já peguei, tá aqui. Ok. Então, agora volta para a tela do PubMed e mostra como é que você iria fazer essa pesquisa como um usuário comum. Você já não é um usuário comum, né? Porque, né, quer dizer, esse hipotético, né, esse personagem hipotético, já não é usuário comum, por quê? Porque você não começou como autismo, você procurou a palavra-chave. Então, isso já é um avanço. Pode Professor, pesquisar. Sim. no caso, mesmo que coloque o tempo, como você falou, já que não se usa mais o ciano, mesmo que coloque mais recente, vitamina B12, ainda vai incluir os dois, que não é exatamente o interesse da Gabriele, né? Sim, mas como é porque eu estou querendo mostrar para vocês as vantagens de usar a palavra-chave. E aí, quando a gente vê que o resultado veio algumas coisas que não nos interessam, nós temos como excluí-los. Tá? Então, eu estou querendo que a gente siga na linha de usar a palavra-chave para a gente poder ver como é que elas funcionam, para vocês verem como elas são úteis.
Porque se a Depois vai gente- eliminando, né? Depois, mas eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso, mas se eu esquecer, por favor, me lembra. Bom, então, nessa pesquisa que a Carol fez, que a gente pode chamar aí de uma pesquisa intermediária, eu não vou chamar de básica, porque ela já começou com palavras-chave. O usuário comum não começa com palavras-chave, começa com as palavras que ele julga que são palavras-chave. E ela obteve 41 resultados. Tá? Então, agora, Carol, abre uma nova janela, entra no PubMed novamente. Uhum. E faço genérico. Não, agora nós vamos fazer de outro jeito. Tá? Tá. Bom, Pode falar. eu sei que tem usuários avançados aqui, mas eu queria fazer um caminho para que vocês conheçam esse novo caminho. Tá? Então, rolando a tela, pode rolar um pouco, Carol? Ali nós temos um menu com 4 opções que eu já mostrei para vocês na semana passada, que tem o Learn, tem a busca, que tem o Advanced Search, o Clinical Query e o Single Citation Matcher. O Clinical Query a gente viu semana passada, hoje a gente vai ver o Single Citation Matcher e o Advanced Search. Tem o Download e tem o Explore. Então, eu queria mostrar para vocês a usar o Explore. O Explore ele foi criado para o usuário que domina o inglês completamente, ele comece já procurando pelo Mesh Database, que é o banco de dados das palavras-chave. Clica aí. Então, o usuário que conhece bem inglês vai direto para o Mesh Database para procurar as palavras-chave. Nós, como somos usuários normais, fomos procurar as palavras-chave pelo DEX em português. Então, o usuário que domina completamente o inglês médico não precisa passar pelo DEX. Ele entra direto no Mesh Database. Vocês vão reparar que na barrinha de procura, onde o cursor está piscando, do lado esquerdo está a opção Mesh. Clica na setinha, Carol, para mostrar para todo mundo. Você pode procurar onde você quiser. Como a gente optou por buscar no banco de dados de Mesh, ele já abre como Mesh, mas a gente pode a qualquer momento trocar. E agora, eu sugiro que a gente coloque aí a palavra-chave, uma das palavras-chave que a gente escolheu pelo DEX. Pode clicar no Search, Carol. Então, aqui, a gente foi direto na palavra-chave que a gente sabia que era a mais adequada, porque a gente pesquisou no DEX. Aí, aqui tem os qualificadores, lembra dos qualificadores no DEX? Eu posso selecionar essa palavra-chave e algum qualificador, que ele chama de subheadings. Heading, em inglês, é título. Então, o MESH é Medical Subject Heading, ou seja, título de assunto médico. E tem os subheadings, os subtítulos. Então, eu posso usar um qualificador. Agora, eu não quero usar esse qualificador. Ele nos ajuda, por exemplo, se eu quiser falar sobre, procurar alguma coisa sobre história, em vez de eu usar uma palavra-chave relacionada ao autismo e uma palavra-chave relacionada à história, eu posso usar um qualificador. E aí, clicando em History, ele vai usar a palavra-chave e todos os artigos que têm a ver com a história do autismo. Rola um pouquinho a tela. Olha o Entry Terms. Nós temos 4 Entry Terms, ou seja, se os autores escreveram qualquer um desses 4 Entry Terms, o indexador converteu para a palavra-chave padrão, que é transtorno do desordem do espectro autista. Se eu fosse procurar apenas como uma palavra, como uma expressão livre, eu poderia deixar algum artigo de fora. Se eu procuro como palavra-chave, eu tenho certeza que todos os artigos que usaram não só a palavra-chave, mas qualquer um desses 4 entry terms, vão estar contemplados, vão estar identificados. Então, é muito difícil que a gente lembre de todos os termos que os autores podem ter utilizado, e mais,
Autores podem ter utilizado termos completamente diferentes. E aí, o indexador, com dificuldade, ele vai ver do que se trata o artigo e vai indexar o artigo com aquela palavra-chave. Então, a palavra-chave é muito poderosa, ela economiza muito o nosso trabalho. Usando a palavra-chave, a gente engloba tudo que tem a ver com esse transtorno. Mais embaixo tem o Previous Indexing. Lembra que a gente falou que até 2015 para cá, não só o Previous Indexing, marca só o Previous Indexing. Lembra que eu falei que se a gente quisesse artigos mais antigos, a gente teria que usar outro termo? No PubMed ele já diz qual é o outro termo. Então, se eu estiver escrevendo o meu projeto de mestrado e quiser fazer uma referência histórica sobre a doença, eu vou precisar usar o termo que era usado anteriormente. Porque se eu usar apenas o termo que a gente está usando agora, eu só vou ter artigos de 2015 para cá. E agora eu quero mostrar para vocês a hierarquia do termo. Lembra que eu já falei que eu ia falar em hierarquia? Então, Professor, pois não? só nessa parte que era a minha curiosidade, sobre o tempo, né? E aqui ele mostra 2010, 2015, não é isso? E a gente tem como verificar anteriormente, antes desse 2010? Eu acredito que se você clicar no termo, faz isso, Carol, clica nesse termo termo prévio, aí acho que ele vai mostrar ele. Não, clica no termo aqui, mesmo, depois você volta. Não, esse aqui? Clica aí. Aqui, né? Eu acho que o que aconteceu com a questão do autismo é que a gente chamava antes de autismo, depois a gente passou a chamar de transtorno do espectro autista. Isso eu estou falando como pediatra. Então, acho que por isso que do autismo teve esse divisor de águas aí importante em relação à terminologia. Mais uma vez, eu acho que foi isso. Mais uma vez, vejam como é importante o especialista dominar as ferramentas de busca. Rola um pouco a tela, eu não vi quem estava perguntando, mas quando a gente clicou no termo, ele mostra o termo anterior e deve mostrar os prévios. Olha, não era classificado anteriormente a 2010. Né? Abate um pouco a tela, Carol. Acho que esse termo foi introduzido em 2010. Tem uma data acima, não sei se esse é o limite. Lá em cima. Tem um ano. Não estou vendo. Tá, vai lá no início. Foi introduzido em 81. Anterior a 81, não tinha um termo que se referisse a esse transtorno. Certo, mas é uma data bem distante, né? Então deu para eu entender. Acredito que sim. Obrigada. Retorna a tela, Carol. Sim. Pronto. Então, voltando aqui, que eu estava mostrando para vocês a hierarquia. Então, no caso da metilcobalamina, a gente vai ver a hierarquia, tá? Mas aqui, genericamente, se a palavra-chave que eu escolhi não foi bem escolhida, eu posso ser mais específico, descendo na hierarquia, ou eu posso ser mais genérico, subindo na hierarquia. Então, se na minha pesquisa eu não recebo nenhum resultado interessante, eu vou precisar ser mais genérico. Aí eu subo na hierarquia. Se na minha pesquisa o meu resultado foi muito genérico, eu posso ser mais específico, descendo na hierarquia. Vocês veem como a palavra-chave ela é poderosa, ela nos ajuda e ela cria novas possibilidades. Conhecer os entry terms, conhecer o termo anterior, generalizar ou especificar a pesquisa. Tá? Então, Carol, sobe um pouquinho a tela. Nós vamos conhecer o PubMed Search Builder, o construtor de buscas do PubMed. Então, se a gente escolheu que esse é o termo que nos interessa, clica no botão escrito Add to Search Builder, abaixo desse quadrinho. Pronto. Vocês vão ver que o PubMed agora vai construir uma expressão do jeito que a gente quer, bem específica. Tá, aqui está entre aspas, Primeira então coisa. ele quer que use todos os termos em conjunto. Então, e tem o mesh. São essas duas questões, são essas duas especificidades. Como é uma palavra-chave que tem 3 palavras,
Se você procura elas sem aspas, o PubMed vai procurar tudo separado ou tudo junto. Quando você coloca entre aspas, ou o PubMed faz isso para você, antigamente eu tinha que fazer isso, tá? Ele quer o seguinte, olha, só serve os 3 juntos e nessa ordem. E quando ele coloca entre colchetes, mesh, ele está dizendo para o banco de dados que ele só quer esse termo na palavra-chave. Ele não quer no título, ele não quer no nome do autor, ele não quer no nome da revista. Né? Imagina uma revista, pode ter uma revista chamada Transtorno do Espectro Autista. Se ele não especificar que é no MESH, se você busca lá na barrinha de buscas, qualquer coisa que esteja publicada naquela revista vai aparecer, porque ele procurou essas palavras em qualquer lugar, em all fields, em qualquer campo. Tá? Então, quando ele coloca entre aspas, ele está dizendo para o banco de dados, olha, eu quero que você me dê artigos que tenham essa expressão e não qualquer palavra. E coloca entre colchetes mesh, olha, eu quero artigos que tenham essa expressão no campo mesh. Avançar e procurar outra palavra-chave. Você pode copiar e colar aí na barrinha de busca do mesh. Espera aí. Você quer que eu abra um novo e faça outra para somar aqui depois, ou você quer que eu delete tudo isso? Deleta isso e coloca outra palavra-chave aí. Tá. Você quer que aqui já faça daquele jeito? Dá o search. Tá. Não quer que eu bote entre aspas? Não quero que você construa, não, porque o PubMed faz isso para a gente. Então, com essa palavra-chave, o PubMed, o banco de palavras-chave, nos dá 8 resultados. Vocês veem até que são mais resultados do que o DEX nos dá. Cliquei. Agora ele vai mostrar o mesh para a gente, assim como a gente viu no autismo. Então, a gente tem os qualificadores, os subheadings. Pode rolar. Olha quanto entry term. Qualquer termo que os autores tenham usado como palavra-chave são recodificados e indexados como vitamina B12 pelo indexador, que é um bibliotecário especializado. Baixa aí para a gente ver a hierarquia. Nossa. Tem 3 hierarquias. Uma no sentido do complexo B, outra em todas as categorias e outra em todas as categorias. A gente pode olhar se essa hierarquia nos ajuda a alguma coisa mais, algum termo mais específico do que vitamina B12. Quem estava, que eu ainda não percebi quem é que está falando da metilcobalamina, para eu saber? É a Gabriele. Oi, Gabriele, desculpa. Tá? Então, Gabriele, você acha que a gente pode ser um pouco mais específico do que vitamina B12, olhando essas 3 opções de hierarquia? Não. Eu também acho que não, mas eu não conheço o assunto. Não. Então, vamos continuar com B12, tá? Então, sobe um pouco a tela. Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar essa palavra-chave para o Search Builder. Então, Carolina clica no Add to Search Builder e a gente manteve o conector AND. Mostra para a gente, Carol, quais são as opções de conectores ali no menu. A gente pode usar o AND, o OR ou o NOT. Então, eu poderia, mais adiante, usar o NOT. Agora eu não vou usar para não confundir vocês, porque eu quero caminhar devagarzinho. Vocês veem que o PubMed agora colocou uns parênteses. Né? Na realidade, a gente não pensa muito nisso, mas a gente está usando a teoria dos conjuntos. A gente está dizendo para o PubMed que eu vou querer que ele procure um conjunto de artigos que tem Autism Spectrum Disorder em MESH, a interseção desse conjunto com outro conjunto, o conjunto de artigos que tenham vitamina B12 como MESH. Se a gente usar o OR, eu vou ter a soma desses artigos.
E aí isso não me interessa. Eu não quero qualquer artigo que fale de autismo e qualquer artigo que fale B12. Eu quero artigos que falem de autismo e vitamina B12. Então, eu tenho que usar a interseção, é o AND. Tá? O AND é o que a gente mais utiliza. Em outras situações, a gente usa o OR ou o NOT. Vocês estão vendo que o PubMed está construindo uma expressão de busca. Nós temos mais alguma palavra-chave, Carol? Vamos olhar o seu Word? Espera aí, vou abrir aqui. Não, a gente tinha feito isso, né? Não, nós E essa aqui era a buscamos essas pergunta. duas, mas na pergunta tem alguma coisa que pode ser palavra-chave? Scorecards. O score, porque especificaria bem, assim. Tá, Não sei. alguém tem Pensei. alguma sugestão melhor? Porque o scorecards é bem específico. A gente combinou Muito, né? que a gente começaria por uma palavra-chave mais genérica. Depois a Pode ser gente especificaria. neurodesenvolvimento? Neurodesenvolvimento. Pode ser. Então, vamos procurar lá no DEX o que é o neurodesenvolvimento, qual é a palavra para neurodesenvolvimento. Sim. Só tem um. Ah, não. Só tem um escritor. Então, é esse. Tá? Vamos voltar lá para o PubMed. Peraí, Assim, deixa eu só colar. anota aí, sim, anota aí. E aí? Vamos voltar lá para a nossa Seria busca. tentar tirar o neuro, né, Fábio? Passar para desenvolvimento só. Seria mais genérico, né? Porque aí a gente perde o transtorno, porque já é um transtorno de neurodesenvolvimento. Aí a gente vai ficar se repetindo na busca. Concordo com você, acho que é melhor. Mais Verdade. uma vez, olha a importância do especialista fazer a busca. Desenvolvimento Deixa só infantil. desenvolvimento, vamos ver o que vem. Tá. Veio 103. Normalmente, Ai, Senhor. Não. dá uma olhada aí. Perdão, me expressei, mas eu acho que a gente vai ter que focar. Talvez desenvolvimento infantil. Porque eu acho que aqui vai ficar... Gabriele, o que você acha? Acho que tem que desenvolvimento ser infantil, especialista. nós duas, né? A gente consegue restringir bastante. Então vamos tentar. Tá, peraí. Deixa eu voltar lá para... Aqui. Acho que esse está melhor, né, Gabriele? Child Development. Bem melhor. Ok, então vamos levar essa palavra-chave lá para o PubMed, para a busca hash. E com espaço. Pode? Pode? Então, nessa procura no mesh do PubMed, tem 3 palavras-chave que incluem Child Development. A gente vai escolher o primeiro, né? Então, pode clicar aí, Carol. Vamos olhar a hierarquia dele para ver se a gente consegue melhorar, torná-lo mais específico. Olha como a hierarquia nos ajuda. Num caminho, ele é o último na hierarquia. Em outro caminho, a gente pode ser mais específico. O que vocês acham? Dá para mudar ou a gente fica com esse mesmo? Eu acho que dá, até pelo que a gente falou no início, acho que foi o Igor que comentou, do Language Development, então podia colocar em desenvolvimento de linguagem, né? Você não acha que vai ser específico demais, não? No caso da metil, não, porque os artigos, na maioria, vão falar em desenvolvimento de linguagem, mas poderia deixar abrangente também. Carol, o que acha? Eu não entendo tanto especificamente do assunto, né? Mas eu acho que tudo bem se você quiser falar da linguagem só e não quiser falar dos outros desenvolvimentos como um todo. Percebem que é uma Se você opção? quiser focar na linguagem, eu acho que é uma boa opção. Percebem que é uma opção que a gente está fazendo?
né? Se a gente optar por ser mais específico, nós vamos abrir mão de algumas coisas. Olha a importância da formulação da pergunta inicial. A pergunta inicial não focava em linguagem e não focava em metilcobalamina. Falava em vitamina B12 genérica e falava em desenvolvimento genérico ou scorecard. Acho que o termo desenvolvimento vai estar mais relacionado Melhor. à pergunta que a gente formulou inicialmente. Uhum. Também acho. É claro que, à medida que a gente vai escolhendo as palavras-chave, a gente pode sacar, opa, eu devia ter sido mais específico na minha pergunta, não tem problema. Mas sempre que você faz a pesquisa, você constrói uma pergunta e no meio da pesquisa você muda, você pode estar perdendo alguma coisa ou você percebe que você podia ter feito uma pergunta mais específica para o que você quer. Tá? Não tem problema, mas eu estou tentando ser fiel à pergunta que a gente formulou em conjunto aqui. Eu acho que a gente pode mandar para o Cert Builder. Com qual conector? And. Então, vamos lá, Carol. Clica no Edit Search Builder, com AND. Pronto. Alguém tem alguma sugestão de palavra-chave a ser incluída? Volta para a pergunta, Carol. Nessa pergunta, tem mais algum termo que poderia ser utilizado como palavra-chave? Professor, eu tenho uma dúvida. O Sim. bom. Dentro daquele mesh term tem o Language Development, Child Language e Crying. Se a gente colocar só... a gente pode colocar não crying, not crying, para pegar só a parte que a gente quer do desenvolvimento da criança? Pode. Alguém sugere que a gente faça isso ou é só um desejo do Newton? Acho interessante. Então, vamos fazer isso. Clica lá no Crying, na hierarquia. Clico aqui. Clica aí. Ele vai levar a gente para o termo Crying. E aí a gente pode adicionar o Search Builder com Not. Not. Edit Builder. Vamos olhar a expressão. Legal. Olha quantos parênteses ele colocou, fazendo a interseção com aquelas outras duas palavras-chave e excluindo crying. Você poderia construir essa expressão lógica, só que você teria que conhecer a sintaxe. E a sintaxe vem da teoria dos conjuntos. É muito mais fácil fazer assim, não é, Newton? Concordo. Uma pergunta, professor. Sim, E se a gente quiser manter no pensamento inicial de tratamento, porque se a gente falar em B12 de forma geral e desenvolvimento infantil, eu vou ter muito artigo que não especificamente um artigo de intervenção. Nós se eu poderíamos, quiser nós incluir. nós poderíamos ter utilizado um qualificador no autismo, terapia, ou então a gente vai poder filtrar isso mais adiante.